Muito bem, estreando aqui mais um bate-papo, hoje um bate-papo mais todos os bate-papos são interessantes, mas esse de hoje é mais interessante, onde a gente vai falar da Palavra de Deus para vocês, onde a gente vai abordar conteúdos bíblicos. Então a você que está aí nos assistindo aí pelo Instagram, nosso muito obrigado. Você que vai assistir pelo nosso YouTube também mais tarde, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Eu lhe peço agora que a gente possa... Eu vou pegar aqui o telefone, deu uma ideia, apaguei, não é? Coloca aí, vira aqui para o meu lado só para me ver alguns comentários. Guardando aí, o pessoal está entrando. Deixa eu colocar aqui, vai aqui. Aí. Se alguém mandar algum comentário, a gente já está. Lembrando que todos são meus amigos, mas desde quando eu conheci o Pastor Rones, a gente tem uma amizade muito grande e ele tem falado muito dos conteúdos bíblicos para mim. E essa semana, vendo na rede social diversos vídeos falando aí da Bíblia Sagrada, e muitos dos vídeos não condiz com a verdade. Então eu achei melhor a gente pegar e fazer um convite para o Pastor Rones para estar aqui tirando algumas dúvidas que eu tenho. São dúvidas minhas, acredito que são dúvidas aí de muitas pessoas também. E é bom a gente estar aqui. A gente, há uns anos atrás, a gente fazia live aqui direto e a gente agora quer voltar de novo, abordar esses conteúdos bíblicos para a gente estar levando aí a palavra de Deus para vocês aí. Claro que ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus Cristo, mas nós estamos aqui para fazer dentro do possível, e o pastor Rony, com o entendimento que ele tem bíblico, que ele possa tirar algumas dúvidas minhas e de muitos de vocês aí que estão assistindo e que vão assistir. Eu vou chamar aqui meu companheiro e amigo, pastor Rones. Boa noite, pastor Rones Vicente Alves. Acertei? Boa noite, acertou. Acertei? Boa noite. Tudo bem, pastor? Aí tudo bem, graças a Deus. Estamos aí mais uma vez. Tudo na paz? Deixa eu botar mais um pouquinho perto do seu. Mais uma vez aí para estar trazendo aí a palavra de Deus. Pastor Rones, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, que eu estou aqui com diversos vídeos que eu vi aqui, um assunto muito discutido pelas redes sociais e até mesmo por algumas pessoas na rua, que fala sobre o dízimo. E nós vamos falar, aqui está aqui, o dízimo e falsos profetas no Instagram, dízimo são portas de entrada para o trono de Deus. Tá? Aí deixa eu te fazer mais algumas perguntas, você vai ler só isso aqui. Deixa eu ver mais aqui o que tem aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Tem um outro aqui também, que eu não vou botar os vídeos aqui pra gente ficar assistindo, senão vai tomar muito tempo. Enfim, tem um vídeo aqui que no final, esse vídeo aqui eu faço questão de colocar, porque olha só o que diz esse suposto cristão, que eu não sei. Por que vocês mentem tanto? Bom, porque é essencial. Depois eu me tiro ali. Tem mentira aqui na minha igreja, do encanto da pastora na barraca, porque se os pastores não mentirem, como é que a gente vai faturar aqui? Fica complicado. E a minha igreja funciona como uma empresa. Tem que faturar. Enquanto na pastora na barraca, se eu for pregar verdades, não vai ficar ninguém aqui. E aí eu vou quebrar. Eu não quero isso. Enquanto na pastora na barraca. Amém? Então é necessário, às vezes, contar algumas mentirinhas, amém? E leve, canto na barraia. Por que vocês mentem tanto? Bom, porque é essencial. Sim, aí já está repetindo. Aí essa pergunta, pastor, eu faço para o senhor. Eu, para dizer a verdade para o senhor,
eu convido todos os pastores que quiserem estar presentes aqui com a gente também, para estar abordando conteúdo bíblico, mas eu quero que venham para cá para dizer a verdade, que está dentro da Bíblia. Tá? E o que o senhor me fala sobre esse vídeo que nós acabamos de assistir aqui agora? Pois é. A pergunta que ele fez, por que mentem tanto, né? Porque Sim. existe uma necessidade dentro dessa mentira. Porque eles esquecem que a única paternidade que o diabo ganhou foi exatamente da mentira. Então ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo, para começar. Né? E infelizmente essa doutrina do dízimo é uma doutrina um tanto quanto obscura no entendimento dessas igrejas empresas. São igrejas que simplesmente abrem suas portas da noite para o dia. São pessoas que se autodenominam pastores, né? Abrem uma porta. No Brasil nós não temos leis regulatórias para se abrir uma igreja ou para se tornar um pastor, porque deveria. Eu parto da premissa de que quando você está doente, você procura um médico exatamente porque ele estudou para ser médico. E praticamente todas as profissões você tem que ter um curso acadêmico para poder estar trabalhando nela. Mas para ser pastor não se exige nada, então qualquer um pode ser. E com isso fica muito fácil, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. As pessoas hoje não leem Bíblia mais. E isso sempre foi assim. Os pastores sempre tiveram muito medo daquela ovelha que usa a Bíblia, que lê a Bíblia. E por quê? Porque ela não balança a cabeça. Ela não tem a síndrome da largatixa. Ela não fica balançando a cabeça concordando com tudo. Porque não é para concordar. Se está na Bíblia, tudo bem. Se não está, não está e eu não vou concordar. Tá? Então, a questão do dízimo, né, é uma doutrina equivocada, aplicada erroneamente hoje, praticamente dentro de todas as denominações. Tá? Porque se a gente for olhar exatamente para dentro da Bíblia, o primeiro dízimo ofertado foi por Abraão quando foi libertar o seu irmão, o seu sobrinho Ló. Olha só que interessante, que está em Gênesis 14, 18, 20. Então, quando ele vai libertar Ló, ele também aproveita e toma todos os bens que aquele povo havia levado. O que acontece? Quando ele volta com esses bens, ele vai a Melquisedeque e dá ali então o dízimo dos despojos de guerra. Tá? E aí, isso vai parar na cultura. Moisés pré-estabelece isso e a interpretação diante daquilo que Moisés coloca abre um leque muito grande para se fazer muitas coisas, principalmente igrejas que praticamente praticam terrorismo em cima do dízimo. Se você não der o dízimo, vai entrar doença na tua casa, seu filho vai ser atropelado, sua filha vai ser estuprada, porque os gafanhotos não tem nada a ver com isso, tá? E praticam terrorismo. Você vai perder o emprego, as portas vão se fechar, e essa é a situação. Então ninguém dá o dízimo por amor, dá o dízimo por medo, porque existe um trabalho feito em cima disso daí, porque há uma necessidade nos dias atuais de que quanto mais a igreja arrecada, significa que ela está próspera. Mas o que a gente vê? Um rebanho fraco, um rebanho vazio, um rebanho sem conhecimento da palavra de Deus. São igrejas que você olha os membros indo para ela, você não vê ninguém mais com uma Bíblia na mão. Você entra na igreja, os louvores estão no telão, a palavra de Deus já está sendo projetada também no telão, e tudo isso não tem apoio e nem respaldo bíblico. Então, o dízimo, partindo daqui, tá, nós vamos encontrar somente esse texto em que Abraão dá o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque. Melquisedeque, a partir daí, então, abençoa Abraão. Tá? Depois nós vamos passar lá para sempre, ou seja, primeiro que era uma exigência somente para os israelitas e que se torna cultural para o povo hebreu. Mas, para que foi estabelecido naquele tempo? Por que foi estabelecido isso naquele tempo? Essa é a grande questão. Tá? Para o sustento de viúvas, órfãos
e pobres. Será que a gente vê hoje a igreja aplicando aquilo que ela recebe na sua tesouraria às viúvas, aos órfãos e aos pobres? O pobre cada vez mais pobre, a viúva na miséria, quando não tem uma pensão de miséria também, né? E os órfãos? Aonde estão os órfãos das igrejas hoje? Por quê? O dízimo é uma coisa tão interessante que me chama a atenção, é que quando você entra numa determinada denominação, o que acontece? Se você começa dando um dízimo num valor um pouco alto, você começa a receber a visita do pastor na sua casa, ele quer orar com você todo dia, ele quer visitar, ele quer estar com você todo dia, andar com você na rua, porque você é o cara que dá aquele dízimo num valor legal. Mas interessante que não há essa mesma abertura, não há esse mesmo interesse por aquele que não pode dar. Aquele que dá o dízimo, ainda que ele tenha uma vida toda errada, e isso é muito interessante, tá? Ele vira o xodozinho do pastor. Mas de repente, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem que não tem um emprego, ou que está desempregado, ou que não teve condições de dar o dízimo, esses não têm oportunidade. Esses raramente recebem oportunidade para orar, raramente recebem oportunidade para cantar um louvor, e ficam no canto da igreja. Tá? Por quê? Porque os pastores estão apostando alto naquilo que entra alto nos seus cofres. Enquanto a ovelha entra na igreja com um chinelinho, né, com um prego por baixo, o pastor chega de carreta na porta da igreja. Ah, está errado? Não está errado. Né? Quando Adão, né, peca e Deus vai a eles, né, a Adão e a Eva, ele diz o seguinte: porque pecaste, do suor do teu rosto comerás. Então eu penso que eu não vou fazer daquilo que eu não criei o meu ministério. O ministério, ele é proveniente de Deus, ele é de Deus. Ele é de Deus. Sim. Por isso há um texto que diz o seguinte: de graça recebestes, de graça dai. Ah, não, mas eu sou pastor, eu tenho todo o meu tempo voltado para a igreja, eu tenho que ganhar 50 salários mínimos, eu tenho que ganhar 10. Mas espera um pouquinho. Está correto? Enquanto o meu filho vai num dentista particular, vai nos médicos particulares, frequenta escolas de excelente grau particulares, e o filho da ovelha? Aonde está a prosperidade sobre o dízimo na vida dos cristãos de hoje? Porque eu não consigo ver essa prosperidade. Uma pergunta também muito interessante que eu quero te fazer é sobre o que você já comentou aí atrás um pouquinho. Aqui nesses vídeos aqui, que são vários vídeos que eu tenho aqui das redes sociais, sobre a questão de... Deixa eu ver aqui. Pode pegar. Você tirou o som do celular? Não vai sair. Programa ao vivo é assim, ótimo. Boa. Vou ter tirado o som. Quem que tá... Deve ser alguém ligando para poder fazer uma pergunta. Mas nós não estamos abertos a perguntas. Se suponhamos que eu sou um cara que eu me considero cristão, que sou batizado na igreja evangélica, e não estou atuando em igreja nenhuma, não estou indo em igreja nenhuma, mas eu te faço essa pergunta: e se por acaso eu estivesse indo e recebesse meu salário e meu salário não desse nem para me pagar minhas contas, mesmo assim eu teria que tirar o dízimo e levar o dízimo para a igreja? Porque segundo os vídeos que eu vi aqui, existe um tal de devorador, existe que se você não der o dízimo, você não é salvo. E essas informações procedem? Não. A salvação, ela não está conectada ao dízimo, ela não está conectada à ceia. Não. A Bíblia diz: todo aquele que crer será salvo. Entendeu? Aí um outro diz: todo aquele que crer que for batizado será salvo, porém o que não crer já está condenado. Então a salvação, ela está em Cristo e não no dízimo. Ela está em Cristo e não na ceia. Isso são meras ordenanças deixadas
mas que não confere nada a ninguém. Você não vai para o inferno porque você não deu o dízimo. Muito pelo contrário, quando a gente olha, né, para o texto bíblico, principalmente em Gênesis, nós vamos ver que esse dízimo também era para sustentar os sacerdotes e a tribo de Levi. Mas sustentar como? Sustentar com o básico, com o necessário. Agora vejam só, não há condenação. Quando nós chegamos, né, primeiro, eu vou chegar lá, deixa eu falar um negocinho aqui. Primeiro que o dízimo não era dinheiro, o dízimo era do fruto da terra. E era uma única vez no ano, não era todo mês, não era conforme é feito hoje, uma obrigação mensal. Não, ele era anual, como está nos originais. Então já temos aí uma discrepância daquilo que é praticado hoje por aquilo que está na Bíblia. Tá? Em Malaquias, é muito interessante colocar esse Malaquias capítulo 1, de 1 a 9, o texto, bem como o contexto, fala do dízimo, mas Deus diz ali que quem o está roubando são os sacerdotes, não é a ovelha. Pastor, enquanto o senhor vai falando aí, estão pedindo aqui para aumentar o volume da live ali, o celular está meio longe, então o senhor continua aí falando desse conteúdo e eu vou botar o celular mais perto um pouco. Quer dizer, ele diz que quem está roubando, nesse caso aí, não é o rebanho. Aí o pessoal fica, Malaquias 3.10, Malaquias 3.10. Beleza, só que Malaquias 3.10 começa Deus acusando os sacerdotes de o estar roubando, não é o rebanho. Né? E do versículo 6 ao 10, que ele fala exatamente dessa coisa do dízimo. Depois de Malaquias, e nós estamos no período aí da lei, no tempo da lei. Tá? Depois disso, nós vamos encontrar poucos textos no Novo Testamento falando a respeito. Mas quando nós falamos de graça recebeste, de graça dai. Se eu tiver um emprego e tiver um bom salário, e eu for dirigente de uma igreja, pastor, governante de uma determinada denominação, dirigente de uma determinada denominação, essa denominação pode fazer para mim uma tremenda, ela pode me dar uma ajuda, entendeu? Para que eu possa estar me locomovendo a serviço da igreja, tá? Agora, daí, estabelecer um salário onde eu me sobreponho à realidade do meu rebanho, aí isso não é bíblico. E não é bíblico por quê? Nos dias de hoje, se Jesus voltasse à Terra e tivesse que usar um veículo para se locomover, qual ele usaria? Eu não sei, você que tem que falar isso aí. Pois é, não pergunta, né? Qual Porque, ele na verdade, usaria? Jesus, quando andou pelo mundo, não existia veículo, ele andou a pé. E num jumento. Ou no jumento, exatamente. Então, vamos lá. Tá? As pessoas estão cobrando por aquilo que elas não são donas. Eu sou dona do meu ministério. Não, ninguém é dono do ministério. Você está a serviço do reino de Deus e não do reino dos homens. Agora, quando está a serviço do reino de Deus, você se coloca à disposição do reino de Deus para aquilo que lhe é proposto e não para aquilo que você impõe. Agora, quando você está a serviço do reino dos homens, você propõe aquilo que você quer receber. E aí, não, tem aquela ideia, porque o pastor tem que ser próximo. Já pensou o pastor chegar na igreja, né, com uma camisa assim, uma calça assim, um sapato assim assado, com um carrinho velho? Olha, ele tem que marcar presença no que você quer dizer. Né? Exatamente. Resultado. Vamos olhar, vamos deixar o pastor, porque o importante é a ovelha? Primeiro porque pastor vem de pasto. Pastor é aquele que vem do pasto. Quando foram buscar Davi na casa de seu pai, Davi era pastor de ovelha e ele foi apanhado aonde? Foi buscado onde? No pasto. Então o pastor é pasto. O verdadeiro pastor, sumo pastor, é Cristo. Não é o homem. Não é o homem. O homem é aquele que apacenta, que orienta, que alimenta. Mas ao invés disso, ele está sendo alimentado. A verdade é que os nossos pastores dos dias de hoje, muitos, eu não estou aqui generalizando, estão precisando ser apacentados. Principalmente aqueles que, como foi dito no início, têm uma igreja empresa.
Tá? É uma igreja que ela é solitária. Né? Que na verdade o mundo inteiro praticamente está nessa fase aí. Exatamente. De negócios, né? Porque pelo que eu tenho visto aqui nas redes sociais, eu vou te falar, ó, tá difícil de entender, porque é tanta coisa. Claro que muitas coisas que a gente vê na rede social é fake news. Mas tem muita gente aqui, eu assisti vários vídeos hoje, das pessoas alertando de líderes religiosos, supostos líderes religiosos, vamos dizer assim, alertando as pessoas sobre essas cobranças, entendeu? Dizendo, agora onde que está escrito na Bíblia, o senhor já leu a Bíblia muitas vezes e lê, onde que está escrito que o devorador vai me comer, me acabar comigo, se o senhor não deu dízimo? Não está escrito isso. Então, de onde eles tiram isso? Simplesmente é o terrorismo psicológico que se faz para poder deixar você com medo, e com medo de você ser devorado, a sua casa ser consumida, seus filhos, isso, aquilo, outro, então você vai dizimar. O mais interessante é que você percebe, quando estando na igreja, que quando as pessoas vão entregar o envelope, não há expressão de alegria. Não há expressão de alegria. Tá? E quando a gente pega o texto de 2 Coríntios 9, né, versículo 7 a 9, diz assim, só o 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento. Pois Deus ama quem contribui com alegria. Agora olha só. Não com pesar, com o coração triste, ou por constrangimento. As pessoas hoje estão dizimando e ofertando porque estão sendo constrangidas a isto. Agora, vamos aplicar a regra bíblica? O dízimo anualmente. Porque sabe o que acontece? Deus está muito preocupado com a vida que você leva no meio social. Não adianta você entregar o dízimo, não, eu dei o dízimo porque eu não estou roubando a Deus, porque eu sou o dízimo, mas te falta dinheiro e você não pagou a farmácia. E você não pagou o mercado, e você não pagou a loja. Ou seja, não pagou a conta de luz, não pagou a conta de água. Tem coisas que estão faltando na tua geladeira, tem coisas que estão faltando na sua despensa. Você olha para a roupa do teu filho, está precisando de uma calça, está precisando de uma outra camisa, está precisando de uma sandália nova. E você não pode, porque você quer ser muito correto com a doutrina da igreja, mas não consegue ser correto no meio social. Quando foram a Jesus para, numa tentativa de apanhá-lo, para de alguma maneira entregá-los, né, à lei daquele tempo, de Deus, disseram para ele se era certo dar ou negar o tributo. E qual foi a resposta dele? Trazei-me uma moeda, que era um denário na época. Tá? E ele então põe a moeda e levanta o seguinte: o que vocês veem aqui? O que tinha na moeda? César. E quando eles mesmos falam que aquela moeda era de César, ele diz o seguinte: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejam só, se ele estivesse muito preocupado com a questão da oferta do dízimo, ele diria o seguinte: dai primeiro a Deus o que é de Deus e depois a César o que é de César. Não. Ele diz o seguinte: olha, cumpra com todas as tuas obrigações sociais primeiro e depois vem me adora. Olha o que o texto diz: não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Isso é que é importante. É você saber que você cumpriu com todas as suas obrigações, que você pode andar dentro da sociedade de cabeça em pé, erguida, como um bom cristão e um bom cidadão, tá? E que agora, daquilo que ficou em tuas mãos, que não é o resto, aí sim, você pode dizimar, você pode ofertar. Ah, mas isso aí está errado. Errado como? Como? Eu vejo a doutrina, se vamos aplicar a doutrina bíblica, então temos que passar a dizimar uma vez no ano, como é a orientação.
Primeiro. Para manutenção da igreja. Para manutenção da igreja, mas o texto diz que é para os órfãos, as viúvas e os pobres. É para sustento de uma tribo de levitas, entendeu? E para o sacerdote, de forma coerente. Porque o templo precisa. Bom, o templo precisa, mas o verdadeiro templo está em ruína. Porque para adorar a Deus eu não tenho que estar entre quatro paredes. Eu sou o verdadeiro templo. Aquelas paredes são apenas um lugar de se reunir. Agora, precisa-se de tanto dinheiro para poder sustentar toda uma mazela cristã? Não. Os apóstolos andaram como? Quanto que Jesus ganhou pelos seus 3 anos de ministério sacerdotal? Quanto ele ganhou? Quanto que os apóstolos ganharam? Quanto que o apóstolo Paulo, o apóstolo ganhou? Será que as pessoas se dão conta disso? Não, mas hoje não. Naquele tempo não precisava. E será que precisa hoje? Será que precisa hoje? Será que precisa de tanto para poder se pregar a verdade? Por que ninguém está pregando sobre João Batista? Porque não gera resultado na igreja? Porque é confrontamento do pecado? E hoje o pecado está mais dentro da igreja do que fora? Hoje, se houver correção, a correção tem que começar a voltar para baixo? Com certeza. Dando um fôlego do senhor aí, fazer um jabá aqui. Agradecer ao nosso grande amigo e patrocinador aí da Água Soledade, nosso amigo Felipe Melo. A Água Soledade, que fica ali próximo à Praça Francisco Blanc, em Aperibé. E mandar um abraço também aí para Gil e Ju dos Salgadinhos. Os salgadinhos deliciosos. Você que quer adquirir salgadinhos aí para seu aniversário, para qualquer tipo de festa, ligue para Gil e Ju. Digite o 9 3 vezes 23 97 11 e o DDD é o 22. Lembrando você que está aí na live aí, que às vezes mandaram até para mim que a live tá baixa, é porque a gente está com o telefone ali, o telefone está com um probleminha de som. E lembrando vocês que aí no Instagram, logo no início aí, tá aí o nosso link do nosso podcast. A gente está gravando esse bate-papo cristão aqui, que a gente vai colocar daqui a pouco, assim que encerrar, a gente vai colocar lá no YouTube. Então, para você ficar mais atento aí, você também pode assistir lá no YouTube. Lá, acesse o podcast do Adilson Psyu no YouTube e você vai assistir aqui na TV, como está aqui. A gente pode assistir na TV aqui, que são os vídeos que já foram gravados, entendeu? E estão aqui na TV para vocês assistirem aí. Então, E, Pastor Rones, é um papo muito interessante esse do dízimo, e depois a gente vai abordar outros assuntos, e nós já estamos com praticamente 20 minutos no ar. A gente deve ficar aí mais ou menos estourando uns 40 minutos, 1 hora. E dá continuidade aí no que você está abordando aí. Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos bíblicos. Com certeza. Toma um suquinho para distrair a mente. Gente, eu quero deixar aqui também para vocês o convite para você, pastor, líderes religiosos, nosso amigo padre da Igreja Católica também, que eu já tive pessoalmente fazendo convite a ele. Esse estúdio aqui, ele é nosso. Desde o momento que você venha para cá, nos respeite, para a gente ser respeitado, para a gente manter o respeito aqui dentro também, fica aí o convite estendido a você, a qualquer um líder religioso que queira vir aqui, tá batendo um papo com a gente e abordando conteúdo bíblico dentro da Bíblia, está aberta as portas para vocês aí também. Não só para vocês, mas como outros aí também. Você aí também que quer conhecer, você que gosta de bater papo, que seja um papo descontraído, um papo que vai
fazer bem a quem vai assistir, você também está convidado, vem para cá para a gente bater papo, que a gente senta, toma um suquinho, toma uma água Soledade do meu amigo Felipe, entendeu? E aqui a gente fica à vontade batendo esse papo. Vamos continuar aqui com o pastor Rones Vicente Alves. Vamos lá, né? Rones, dá sequência aí sobre esse... Já finalizou o negócio do dízimo? Não. Não? Então vai, continua. Continua que está ficando emocionante. Então vejam só, é muito curioso isso. Outro levantamento feito pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, é que de cada 10 pastores, somente 2 dão dízimo. 8 não dá. É mesmo, é uma questão muito... Eu já fui em igreja, já visitei igreja que o pastor é o primeiro a colocar as moedinhas dele lá. Sempre eu vejo moedinha. Tá? Então, às vezes coloco uma notinha no meio, mas eu também não sei. Mas já fui em igreja também que o pastor, às vezes, quando anuncia para fazer a coleta aí, eu não vejo eles colocar. Já vi muito isso. Mas de repente eles colocam, às vezes, depois, né? Na cultura judaica, no templo judaico, né, é muito interessante colocar isso aqui, é que o gasofilácio ele ficava do lado de fora do templo como a boca dos trombones. Eram aquelas bocas, né, largas de cobre, e que a moeda jogada ali, ela tilintava, ou seja, ela fazia aquele barulho típico da moeda, que saía correndo por aquele tubo para cair na casa do tesouro. Então ele não passava na mão de ninguém. Não passava na mão de ninguém. E o mais interessante é que ali no templo estava chegando muita gente, de muito dinheiro, e também aqueles que praticamente não tinham nada. E Jesus estava presente, rapaz. Já pensou Jesus hoje aparecendo, rapaz, na igreja para ver a hora da oferta? Ele vai direto e fala assim, poxa, mas vocês têm tantas notas no bolso, mas na hora de jogar é moeda. Joga a menor que tem. A menor que tem. Ou quando mete a mão no bolso, fica lá tentando enxergar com a ponta do dedo aquela nota menor. Identificar aquela nota de menor valor, no caso aí, a R$2, para poder ofertar. E o dízimo, no caso dessa prática aí, né, como eu estava falando, né, ela tem que ser melhor trabalhada nas igrejas. Tem que haver uma divisão disso daí. Mas eu vou colocar aqui uma questão que me foi perguntada esse dia. Pastor, eu não estou entregando meu dízimo, mas todo mês eu estou tirando o meu dízimo e estou fazendo uma conta e estou entregando para uma família que está enfrentando dificuldades. E eu disse para ele o seguinte, você está dizimando. Ele olhou para mim, eu falei sim, você está dizimando. Porque a regra é essa, o dízimo é para isto, para as viúvas, para os órfãos e para os pobres. Você está cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia disse que teria que ser feito com o dízimo. O dízimo não é para enricar ninguém. O dízimo não é para comprar carro novo para o pastor. O dízimo não é para pagar aluguel de casa luxuosa para ninguém. O dízimo é para sustento da obra, tá? E para atender os incautos da fé. Tanto os da fé quanto aqueles que não são. E isso tem que ser entendido. Porque é muito interessante, né? Como nós vamos falar daqui a pouco de um outro determinado assunto, você mesmo não sendo cristão, tirar do som disso, não. Vejam só, mesmo você não sendo cristão, se você chegar na igreja e falar assim, eu quero dar aqui 10 mil de dízimo, eles recebem. Eles recebem. Por exemplo, nas igrejas norte-americanas, você não precisa ser cristão para dizimar. E por que não precisa ser cristão para dizimar? Porque em lugar nenhum da Bíblia, nenhum comentarista bíblico dos mais renomados enxerga em qualquer texto uma disposição para que se diga quem pode ou quem não pode. É interessante entender isso. Então vejam só, receber o teu dízimo eu posso.
Mas tem uma outra coisa que, como líder, eu não posso deixar você fazer. O que é? No caso, a ceia. Nós vamos falar. No caso, a ceia. Então vejam só, eu posso receber seu dízimo. O seu dinheiro é bem-vindo, mas deixar você participar da ceia, não posso. E, mais uma vez eu coloco aqui, não há esta doutrina ou esta regulação bíblica para isto. A Bíblia não diz que você não pode. Ela diz que tem que tomar. Existem textos que você, como o líder, como um bom líder, ele vai ler na igreja, ele vai explicar, ele vai falar. Agora, eu não sendo crente, seja lá eu quem for, se eu estiver dentro da igreja, tem que me ser oferecida o pão e o vinho. Entendi. Tem que me ser oferecido. E por quê? Porque eu sou uma pessoa. Jesus não largou em lugar nenhum, e não há em lugar nenhum quem pode tanto contribuir quanto cear. Há uma regra, há um peso muito grande para quem faz de forma errada. Uhum. Agora, se a entrada do meu dízimo ela é recebida, como foi numa igreja no Rio de Janeiro, em que um bandido doou 100 mil reais para uma determinada denominação, e esses 100 mil reais entrou nos cofres da igreja, será que essa mesma pessoa, se fosse na igreja, ela cearia? Com certeza. Não. Você acha que não? Não, ela não cearia. E não cearia por quê? Porque existe uma doutrina de líderes, que não é uma doutrina bíblica, que diz que você não pode. Por exemplo, eu estou com um texto aberto aqui, né, já partindo para o segundo assunto, então, né? Já estamos no segundo assunto. Já estamos no segundo assunto, né? Aqui em 1 Coríntios 11, mas eu quero dizer bem claro, que o texto da ceia, ele está registrado em Mateus capítulo 26, de 17 a 30, e que lá não fala ceia, fala de refeição. Está em Marcos capítulo 14, de 12 a 26, que não fala nem de refeição e nem de ceia, mas convida para um jantar. Em Lucas 22, capítulo 7, ao versículo 39, assim, ali fala de ceiar, como é aquela ceia de final de ano. Em João capítulo 13, do versículo 1 até o capítulo 17, versículo 26, também fala de ceia. Agora, aquilo que está em 1 Coríntios 11, de 17 a 26, fala de tradição dos hebreus. Era uma tradição deles. Eu não sou hebreu? Não. Eu não tenho que seguir a tradição deles. Tem que seguir o que está na Bíblia. Tá? As reuniões... Aí o que diz o texto, né? Em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, há um pedacinho que diz o seguinte: as reuniões produzem mal e não bem. Essas reuniões de ceia é o que está no texto aqui. Elas produzem o mal e não bem. E por que produzem assim? Por exemplo, eu poderia ler aqui, né? Mas ficaria muito extenso. Só o versículo 17. Mas nisto que eu ordeno, não vos estou louvando, porque vós não progredistes, antes retrocedestes. A minha versão é uma besteira. Na King James diz que esta reunião não é para o bem, mas é para o mal. E quando você pega tanto o texto como o contexto, você vai ver que realmente, como às vezes coloca-se na igreja, né, e que eu combato essa palavra, culto da Santa Ceia. Não, ela não é santa. Pelo que eu entendo da Bíblia, é ceia. Né? Ela é a ceia do Senhor, como está nos originais. Jesus convocando, Jesus ordenando os seus discípulos: olha, vai, espere em tal lugar, porque vai aparecer alguém assim, você vai procurar, lá tem uma sala, no outro texto vai dizer que havia um cenáculo, um lugar mobiliado e preparado para um jantar. Então, resultado: não, só pode os membros da igreja, porque Jesus na ceia só estava os apóstolos. E se tivesse mais alguém, também participaria.
Eu gosto demais do Jesus, sou apaixonado pelo cara. Sabe por quê? Porque quando ele chegou e ele começou o ministério dele, ele começou quebrando todos os tabus. Tudo aquilo que era regra, praticado pela lei, imposta pela lei, ele vem desfazendo, e as pessoas têm que entender isso. Eu estou seguindo tanta coisa que é da lei e estou deixando de me submeter à graça. Ah, não pode lidar com os samaritanos. Jesus foi lá e pediu água a uma samaritana. Não pode tocar nos mortos. Jesus foi lá e toca no defunto. E ressuscita ele. Pois é, e não só uma vez, né? Então, resultado, Jesus é o camarada, não pode sentar com quem come demais, com quem fala demais, com pecadores. Jesus vai lá e senta-se. Ah, mas lá em Salmo, no capítulo 1, não vos assentei da roda dos escarnecedores. Pois é, mas estava na lei. Aí Jesus chega o seguinte, olha, eu não vim para os sãos, não, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de cura, mas os doentes sim. Então vejam só, há doutrinas que ao invés de colocar as pessoas dentro da igreja e aproximá-las de Cristo, essas doutrinas afastam as pessoas e distancia elas de Cristo, e por causa disso elas criam resistência. Outra coisa é o julgamento dentro desse contexto. Não, o irmão não está dando dízimo, por exemplo, já tem 3 meses. Também não pode participar da ceia. Meu Deus, onde é que está escrito isso? Onde é que tem? Qual é a base bíblica para isso? E se eu sair daqui agora, depois do podcast, chegar numa igreja e estiver servindo a ceia? Eu posso chegar e entrar na fila e lá tomar a ceia do Senhor? Pode. Porque vejam só, vou mostrar para você aqui uma coisa. Olha o que o texto diz na ceia, 1 Coríntios 11, versos de modo que come. Olha só, por este motivo, cada um examine-se a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Como pastor, eu não posso te julgar. Eu não posso olhar para você e te proibir, te impedir. Não, a igreja não pode fazer isso. Primeiro porque causa constrangimento. Constrangimento na lei dos homens é crime. Independente do espaço em que você esteja. Você se sentiu constrangido, você pode acionar a justiça. Outra coisa, qual é o respaldo bíblico para você, por exemplo, proibir? Não, que é só por membros da igreja, não. O texto diz que não é o pastor que tem que me julgar. Não é o pastor quem tem que dizer se eu posso ou se eu não posso. É você. E a partir do momento em que você achar que pode, eles têm que te servir. Agora, o pastor ele tem que ser capcioso nas suas palavras e colocações. Aí ele vai dizer no verso 29. Porque quem come e bebe dele, não sendo digno, come e bebe condenação para si mesmo, por não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, ele vai falar todas essas coisas. Aí é o seguinte, se você comer estando indignamente apto a participar daquela ceia, o problema é seu com Deus. O pastor não pode tomar essa responsabilidade para ele, porque Deus não deu esse poder para ele. Em nenhuma das versões das Bíblias que eu li, eu encontrei qualquer amparo para essa exigência. Tem que ser membro da igreja. É igual batismo. Chega na hora, na beira do rio, o pastor está batizando. Aí você chega, eu também quero. Ah não, primeiro você tem que ir lá na igreja, aceitar lá, passar pelo curso de discipulado, para depois a gente marcar seu batismo. Não, de forma alguma. É na hora. É na hora. E isso há respaldo bíblico. Agora, estamos colocando aí, né, por exemplo, o irmão tem... Quando você chega na igreja, que você é membro, que você não participa da ceia, todo mundo já olha para você. Com aquele olhar de julgamento, cometeu um pecado, por isso que não quer participar da ceia. Se no segundo mês você não participar da ceia, o pastor já te chama para uma conversa de gabinete, para perguntar o que está acontecendo, já quer saber da sua vida. Tá? É a síndrome do Roberto Carlos.
Me conta a sua história e me conta a sua vida, para contar para os outros. Né? Resultado é que não pode. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém porque eu estou tomando, eu estou deixando de tomar. Isso sou eu e Deus. Com certeza. Isso é comigo e Deus. Tá? Agora, parecemos que vivemos num tribunal espiritual. Jesus nem precisa voltar para julgar a igreja, porque o seu rebanho já está sendo julgado aqui pelos santos ministros, né, que estão à frente do rebanho. Tem um outro vídeo também que eu vi muito charlatão, vamos dizer assim, o vídeo. É a questão da toalhinha. Toalhinha consagrada. Aí eu tive até estava conversando com meu irmão aqui em frente de casa aqui, eu estava mostrando para ele. Eu falei, olha só como é que são as coisas, olha esse vídeo. Esse vídeo está aqui, tá? Se quiser ver eu até te mostro. Levaram a toalhinha para o monte, para consagrar a toalhinha. Aí só que a toalhinha, para você receber aquela toalhinha, você teria que entregar R$5.000. Está aqui no vídeo. Tá? E você teria que ir no banco, no caso, se você estiver devendo o banco, eu acho que até é bom arrumar uma toalhinha dessa para mim passar na maçaneta do meu banco também. Né? Aí, essa toalhinha de R$5.000 que você pagou, você vai sair de casa por volta de 2 horas, 3 horas da manhã. Olha só, tá aqui, se você quiser ver, eu faço questão de abrir um vídeo para você ver. Aí, você nesse horário, por volta de 2, 3 horas da manhã, na madrugada, para você olhar direitinho, para ver se não tem ninguém te vigiando. Aí eu falei, só vai ter 2 pessoas vigiando. O verdadeiro Cristo e a polícia que vai te prender se você for lá no banco mexer na maçaneta lá ou fazer alguma coisa. Se tiver um carro de polícia por perto, vai falar assim, olha, o que você está fazendo aí no banco? Porque após das 22 horas o caixa não funciona mais. Não funciona, mas diz que é só passar na maçaneta da porta do banco. Aí o cara fala aqui, é só levar a toalhinha ungida que você pagou R$5.000 nela, passar, que a sua dívida que você estiver devendo no banco, no outro dia você pode ir lá procurar o gerente que você não está devendo nada. Eu fico assim imaginando como que o cara tem coragem de fazer uma coisa tão louca dessa aí e no ponto de alguém acreditar naquilo. Que tem muita gente, olha, que acredita. Lavagem cerebral. Você entendeu? Tem muita gente que acredita. Eu não estou aqui criticando as igrejas, entendeu? Até porque aqui na nossa região nós temos muitas igrejas sérias, entendeu? A gente está abordando aqui conteúdos que estão aqui mostrando na internet para você ficar atento. Nós não estamos aqui afastando ninguém de igreja, entendeu? Pelo contrário, a gente está aqui mostrando o verdadeiro Cristo que tem que ser pregado. Porque quando Jesus voltar, muitos líderes religiosos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, eu passei essa palavra. Jesus vai dizer, apartai de mim, Satanás, que eu não te conheço. E muitas das pessoas que estão na rua, bebendo e fazendo as coisas erradas, pode subir. E o líder religioso ficar. Mas por que foi? Lá fulano que estava lá no botequim bebendo, fulano que estava lá na boca usando droga, lá fulano indo embora e eu ficando. Por quê? Porque o fulano não tem conhecimento bíblico para ele estar sabendo se ele está certo ou se está errado. Agora, desde o momento que eu tenho o meu conhecimento bíblico, um pouquinho que eu tenho, se eu permanecer naquilo que está sendo, a palavra de Deus está sendo errada, com certeza a minha punição será bem severa. Eu acredito nessa hipótese. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, certo, isso aí mesmo. Infelizmente é isso aí. Porque é complicado, rapaz, é complicado. Eu vou falar a verdade com você, eu estou enjoado às vezes de ver esse tipo de coisas porque acontecer. Hoje, a regra é fazer com que a ovelha entregue tudo. E para isso eles estão falando coisas cabulosas. Por exemplo, não sei se ainda dá tempo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu gosto muito de um texto bíblico
que é Jeremias capítulo 23, né, que os pastores não leem. Eles passam longe, tá? Porque é muito complicado. Encontrou aí, pastor? Encontrei já. Antes de você ler, deixa eu passar um recadinho aqui rapidinho. Hoje eu já recebi uns dias do pastor Ricardo, lá da igreja Ceifa, um convite e um cartaz sobre o evento que vai acontecer no dia 27 de outubro, a partir das 11 horas da manhã. Uma feijoada solidária na Pai de Aperibé. E além da feijoada, nós teremos a presença de Pedro Garcia, Vinícius Fragoso e também a participação de Júlio e Gustavo. Você, nosso convidado, vai estar aí adquirindo o seu ingresso solidário no valor de R$30 no Bar do Giló e Bar do Clube dos 40. Sede da Pai também você encontra. Então, gente, é uma feijoada solidária onde a gente vai compartilhar com a nossa ajuda para a Pai de Aperibé, onde tem muitas crianças que necessitam da nossa ajuda. E com certeza estarei lá, e eu hoje já convidei o pastor Ricardo para amanhã estar com a gente aqui, batendo esse papo e reforçando esse convite aí para vocês aí. Fica aí o convite aí, tá bom? E lembrando que também, deixa eu ver aqui mais aqui, ó, isso vai acontecer agora, esse 27 de outubro, nesse domingo, tá? É nesse próximo domingo agora. E lembrando que se você quiser também, se não quiser comer lá, você também pode fazer quentinho e levar para sua casa. Mas seria bom você estar lá sentado, comendo, prestigiando o evento da Pai, aí juntamente com o pastor Ricardo, que está promovendo esse evento lindo e maravilhoso. E sem contar que você vai visitar os carros antigos, que são uma maravilha, né, Rony? Esse carro antigo é muito bom, né? Eu acho bonito, né? Também acho. Acho bonito. Eu já né? assisti em Petrópolis. Nossa, eu já fui, aliás, eu não sei nem quantos eventos de carros antigos eu já fui. Já fui em vários. Então fica aí o convite para vocês aí do pastor Ricardo, juntamente com a Pai de Aperibé. Lembrando que esse podcast é aqui na capital do mundo, no 5º distrito de Cambuci, em Frecheiras. Você que está assistindo, você que vai assistir aí pelo YouTube, fica aí o nosso convite estendido a você que quer participar aqui da nossa sala de bate-papo, que a gente está batendo papo, abordando diversos conteúdos maravilhosos. Os conteúdos sempre são bem-vindos. Continue, pastor. Tá. O texto que eu vou ler aqui está em Jeremias, capítulo 23. Vou ler aqui a partir do versículo 10, só alguns versículos, porque esse livro de Jeremias, principalmente esse capítulo, ele é esquecido na Bíblia pela maior parte dos pregadores. Porque a terra está cheia de adúlteros e despojadores. A terra está de luto por causa destas coisas, e os campos do deserto se secaram, porque o trabalho deles é mau e não prosperarão no seu poderio. Pois se converterem em idólatras tanto os profetas como os sacerdotes. Até na minha casa encontrei sua maldade, declarei Yahvé. Por isso seus caminhos serão para eles lugares escorregadios, serão empurrados às trevas e cairão neles, porque sobre eles trarei calamidade no ano da sua visitação, declara Yahvé. Nos profetas de Samaria vi falsidade, profetizaram por meio de Baal e fizeram com que meu povo se extraviasse. Também nos profetas de Jerusalém vi algo insensato, cometem adultério e andam no engano, fortalecem as mãos do que lhe são próximos, sem que se converta cada um de seu mau caminho. Todos eles são para mim como Sodoma, e seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos acerca dos profetas: eis que os farei comer absinto e os farei beber águas amargas, porque dos profetas de Jerusalém saiu o paganismo e todo o país. Assim diz Yahvé dos exércitos: não escutai as palavras dos falsos profetas que vos profetizam para fazer que vos desviem
narram a visão de seu coração, mas não provém da boca de Yahvé. Depois dizem aos que provocam a ira, na palavra de Yahvé terão paz. E a qualquer que anda no desejo do seu próprio coração, dizem, não vos sobrevirá calamidade. Mas quem esteve no conselho de Yahvé e o viu e o escutou sua palavra? Ou quem esteve atento à sua palavra e a obedece? Aí vejam só, no versículo 21 ele diz assim, e não enviei a tais profetas, mas eles foram. Eu não falei a eles, mas eles profetizaram. Não estiveram em meu conselho, nem proclamaram minhas palavras a meu povo, nem fizeram que se voltassem dos seus maus caminhos, nem da maldade de suas obras. Eu sou Deus de perto, declara Yahvé, e nunca fui Deus de longe. Versículo 25. Escutei o que falam os profetas que falsamente profetizam em meu nome, dizendo, eu tive um sonho. E é disso que esse pessoal está vivendo. Está vivendo um sonho, falando segundo o seu coração, ou seja, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para que elas acham que, por exemplo, que o dízimo traz a elas a prosperidade material. Que a ceia dá a elas o direito da cura, disso e daquilo outro, como você disse, né? É uma toalhinha, é algo para se tocar, é o pedacinho de madeira da Arca de Noé, que não foi encontrado até hoje, é a água do... Uma pedrinha. É uma pedrinha, é a água do rio Jordão, né? É um pouquinho de areia, né? Lá do deserto, do Saara, e por aí afora, e inventando N coisas para arrancar das pessoas aquilo que só interessa. Ou seja, estão muito preocupados, e essa aqui é uma frase filosófica, eles estão muito preocupados com aquilo que as pessoas têm para dar, que na verdade é o dinheiro, entendeu, que elas têm. Mas eles não estão preocupados com aquilo que as pessoas têm para perder, que é a sua alma. A igreja hoje está cheia de pessoas vazias da presença de Deus. Cheias. Com certeza. Hoje nós temos muito poucos pastores e muitos coaches no altar. É luz apagada para orar, é luz apagada para cantar, agora são feixes de luz sobre o altar, sobre o pregador, como se ele fosse um popstar. Não há mais, na verdade, altar. O que existe hoje são palcos. Agora, Rony, tem um outro também, outro vídeo que eu vi aqui, assisti e está até aqui também nos meus stories aqui, onde eu faço meus rascunhos. Questão, não sei se você viu esse vídeo, eu não sei se esse vídeo é novo, se é velho, mas é interessante a gente comentar sobre esse vídeo aqui, de um pregador que estava pregando e de repente uma senhora começou a passar mal. Ele falou que a senhora estava possuída e a senhora estava infartando. Então isso aí é um alerta para muitos de vocês que às vezes está dentro da igreja, que nós temos perdido muita gente vítima de infarto, vítima de outras doenças também, e de repente, às vezes, a pessoa começa a passar mal dentro de uma igreja, às vezes devido a uma igreja que às vezes não tem nenhum ar-condicionado, que está muito calor, a pessoa vai estar passando mal e o pastor logo já vem achando que a pessoa está possuída. Não, gente. Se tiver pessoas na situação daquela mulher ou em outras situações, tem que verifica antes de ficar falando. Eu tenho esse vídeo aqui, quem quiser que eu mande esse vídeo para vocês, eu mande também, porque eu tenho vídeo aqui. Isso é fato. Eu infelizmente, eu tive que presenciar uma cena dessa em uma igreja aqui numa cidade próxima, num município próximo ao nosso, tá? E que os presbíteros apanhou o jovem menino e jogaram no chão, ajoelharam em cima dele. E depois então é que foi descobrir que o garoto, na verdade, não estava possuído por nada. Ele sofria de epilepsia e tinha uns surtos, entendeu? Então ele ficava muito agitado e eles consideraram aquilo como um demônio. E fizeram tanta força com aquele menino que levaram ao hospital e ele estava com 2 costelas quebradas. Meu Deus. Tá Então, vendo? vejam só. Sobre essas coisas, tem que ter muito cuidado com essas interessante que
que esse posicionamento de enxergar e falar, está endemoniado, está possuído, isso vem exatamente daqueles que não deveria, que deveria ter um conhecimento necessário para enxergar que há uma limitação ali na saúde. Com certeza. Entendeu? Mas não. Aí, quando uma pessoa está com dor de cabeça, está com demônio. Está com dor de barriga, está com demônio. Está com uma dor no corpo, está com demônio. Mas isso interessante que é só para os outros. Quando é a mulher do pastor, leva no médico. Não é demônio, não. Quando é o filho do pastor, também não é demônio, não. Não é encosto, nada, não. Leva no médico. Então, resultado: dor de barriga, dor de cabeça ou outros problemas que só dá nos outros. Em família de pastor é um problema de saúde. E as pessoas têm que parar para começar a repreender essas situações. Por exemplo, quando o pastor vier para botar a mão na tua cabeça, não permita, não aceite. Imposição de mão não é colocar a mão. Imposição de mão é manter a mão a uma distância de mais ou menos 30 centímetros. Não é colocar a mão. A sua cabeça é a sede de controle do teu corpo. Não deixa que ninguém ponha a mão na tua cabeça para nada, nem para orar, nem para nada. Tá? Porque eu assisto muitos vídeos, eu volto lá na internet, porque por que eu estou falando de internet? A pessoa fala, mas ele só fala de internet. Porque na internet tem muitos vídeos charlatão e tem muitos pastores sérios também, que inclusive eu não vejo só de pastores, eu vejo de padres, tem muitos padres sérios, e os padres às vezes eles estão abordando uns conteúdos tão maneiros dentro da internet, que eu fico assim, pasmo olhando, falo, gente... Eu estou me tornando um fã de determinados padres aqui no Brasil. Sim, eu também. Porque os pastores ousados de antigamente já passaram. Tem muito pouco hoje pastor aí com ousadia no altar. A maior parte são alisadores de ego. Então eu estou vendo hoje os padres apanhando a Bíblia e pregando nas suas igrejas aquilo que não está sendo pregado nas outras. Porque os outros agora querem afagar o ego dos seus membros para poder ter o maior número de pessoas ali, para poder dizer que eu tenho a igreja. Sim. Enquanto isso, os padres estão largando a madeira, ou seja, estão apanhando o texto bíblico, estão desenvolvendo, estão pregando aquilo que está na Bíblia, tá? E aquele negócio, sem brincar. Sem brincar. Não estão preocupados com o salário que vão receber, não estão preocupados com nada, estão preocupados em pregar a palavra. E essa deveria ter a preocupação de todos aqueles que tomaram para si a posição de pastor. Verdade. E é muito maneiro a gente ficar falando da palavra de Deus. É uma pena que o nosso tempo já está estourando e daqui a pouco nós temos mais compromisso, né? Eu quero só pontuar uma coisa aqui, é o seguinte. Pode ficar à vontade. Vira e mexe, eu ouço muita gente chegando perto de mim, porque fulano profetizou na minha vida. Deixa eu dizer aqui. A maior profecia é a palavra. Eu não encontro, eu não tenho visto essas profecias entregues, nenhuma delas se cumprindo. Esse poder de cura eu também desconheço e não sei onde está nos dias de hoje. Tá? Mas você é incrédulo. Não, eu não sou incrédulo. Eu sou cristocêntrico. Eu acredito em milagres, mas não acredito naquilo que está sendo feito hoje. Não acredito. Tá? Porque se eu botar a mão eu curo, então vai tirar um plantão no hospital no dia que eu estiver lá, porque eu quero ver todo mundo sair de suas camas, mesmo aquelas pessoas que estão lá na sala vermelha, se levantar, arrancar tudo, estou embora, vou jogar até uma pelada logo mais. De tão bom que eu estou, fui curado hoje. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Porque estão ministrando prosperidade. Mas cadê a prosperidade no meio dos cristãos? O que eu vejo são os cristãos amanhecer na porta da assistência social, nos CRAs, para apanhar bolsinhas, cestinhas, mas nós servimos a um Deus poderoso. Cadê a prosperidade? Essas revelações você vai ganhar isso, porque você vai ter... Quando elas vão se cumprir? Quando elas vão se cumprir? Eu estava em uma determinada igreja e numa virada de ano o pastor que ministrou disse o seguinte: Deus está me revelando aqui que uma pessoa dessa igreja hoje
Depois, após a meia-noite, alguém vai chegar na tua casa para entregar um presente. Está todo mundo esperando, já até os 4 anos, isso, uns 3, 4 anos. Está todo mundo esperando até hoje. Cadê? Então não se cumpre, é muita coisa, muita coisa. Olha, minha irmã fica assim porque Deus está trazendo um varão. Aí a irmã vai morrer de velha. Tadinha, banguela, Ela não 100 anos. não. E cadê o varão? Meu irmão, você espera aí pela varoa. Não fica esperando não vai em busca não, porque tu vai ver o que vai acontecer. Meu irmão, Deus está abrindo uma porta para você. Você que não acorda cedo e vai para a porta das empresas com o teu currículo, pedir emprego para ver se alguém vai na sua casa te buscar, te oferecer alguma coisa. Então isso, a gente tem que estar atento a isso. E tudo isso com um único propósito. Infelizmente, depois que entrega 50 profecias, você pensa até que o camarada veio do outro mundo porque está revelando CNPJ, CPF, RG, tá? E tudo. Mas o único propósito não é a sua alma. E é isso que me entristece. Então, para nós encerrarmos essa noite aqui, pelo menos as minhas palavras, procure uma igreja séria, um pastor sério. Não saia da sua igreja achando que a outra é melhor do que a que você está. É você que tem que se melhorar como cristão. É você que tem que apanhar essa Bíblia que você comprou ou que você ganhou e leia atentamente. E eu dou uma orientação aqui. Não precisa ler toda a Bíblia. Se a sua Bíblia, as palavras de Jesus não estão em vermelho, faça o seguinte, compra uma nova Bíblia, onde as palavras de Jesus estão em vermelho. E leia somente aquilo que Jesus falou. E então a sua vida vai mudar. É só o que eu posso dizer para você. Quando você lê somente aquilo que Jesus falou e fizer exatamente aquilo que Jesus orientou, aí sim você vai conhecer a prosperidade. Aí você vai contemplar milagres. Disso eu posso ter certeza. Amém? Com certeza. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo cristão aqui com o pastor Rones Vicente Alves, meu amigo Rones. E deixando aqui o convite para todos os líderes religiosos que quiserem fazer parte aqui do nosso bate-papo, é só marcar comigo que a gente vai estar aqui. Será um prazer imenso receber vocês aqui, tanto da igreja evangélica também como da igreja católica, entendeu? Então, isso é muito bom. Entrega seu telefone. Isso é um papo maravilhoso. Lembrando que a gente vai procurar fazer um bate-papo aqui cristão e falar da palavra de Deus em outros dias, outros horários. A gente vai marcar aí, não só com o pastor Rones. Amanhã nós teremos o pastor Ricardo aqui, que vai vir cá reforçar o convite para as pessoas que estão sem o que fazer no domingo. Vamos lá para a Pai comer aquela feijoada solidária e curtir os shows com Pedro Garcia. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci o outro aqui. Vou abrir comigo não falar. Tem o Júnior Gustavo e tem... você lembra outro que eu falei? Não lembra também, né? Deixa eu ver aqui. Vinícius Fragoso. Dia 27 de outubro. A Pai de Aperibé. Gente, chegamos ao final. A você que acompanhou a gente aí pelo Instagram, nosso muito obrigado. A você que vai assistir lá no YouTube, nosso muito obrigado. E até amanhã e até outros bate-papo aqui no nosso podcast, aqui em Frecheiras, na capital do mundo, 5º distrito de Cambuci. Um abraço a todos, pessoal. Valeu! Um abraço, valeu, gente. Tchau. Valeu. Até mais.